Ele tá com... Bom dia, gente. Hare Krishna. Bom dia pra todo mundo que tá aqui. Também quer dizer todo mundo que eu abracei na corrida da gente entrar aqui e ligar o Zoom no horário. Mas a gente já tá aqui, na verdade, já se abraça. A Nicole eu acabei abraçando. Não, acabei. Enfim, acho que agora a Bíblia tá vindo. Enfim, gente, muito bom dia, contente da gente estar aqui e muito orgulhosa de vocês que não tiraram feriado das reflexões, nem da vida espiritual. É verdade, isso fala bastante a respeito de cada uma e de cada um aqui. Eu acho que é um entendimento muito bonito que a gente vai tendo no caminho, que tem certas coisas que os feriados não se aplicam. Então, você pode, o feriado que for, em teoria você vai tomar banho, em teoria você vai escovar os dentes, em teoria você vai dormir. Ou seja, tem certas coisas que você precisa fazer todos os dias. E a vida espiritual precisa ocupar esse lugar na nossa vida. Se ela não tem esse lugar, então a gente começa a derrapar nessa vida espiritual. Porque sempre para sair, você sai de uma forma quase que orgânica, porque os chamados do ego são muito íntimos para nós. A gente até entrar no caminho, a gente não tinha nem consciência deles. Mas é o que acontece, para voltar, você precisa de um baita do esforço. E aí, nesse esforço, muita gente termina até pela dificuldade de colocar, de canalizar. Às vezes são dias, às vezes são semanas, às vezes são meses e às vezes são anos. Vocês já me escutaram pessoas quando vocês dizem assim, eu pratico yoga, por exemplo, pode ser qualquer outra prática espiritual. Sei lá, você vai no terreiro tomar passe, você vai numa igreja, você vai... E a pessoa diz assim, não, eu acostumava fazer isso. Daí você fala assim, mas por que você não vai mais? A pessoa explica, mas nem ela sabe dizer por quê. Porque de alguma forma ela saiu, ela acredita naquilo, mas agora precisa de tanta energia para voltar que ela se perdeu. Então, gente, não pensem que é pouca coisa vocês se apresentarem todos os dias. Ah, não, mas hoje eu tô com sono, de repente teve gente que ficou para virada, voltou. Se apresenta. Ah, hoje eu tô com dor para praticar. Pratica. Ou seja, não importa o lugar de desconforto que a gente está, se apresenta, porque isso vai criando um fluxo de disciplina. E aí, mesmo nos dias que a gente não está bem, de alguma forma a gente já se condicionou a voltar. E aquele se apresentar para o que quer que seja a sua prática espiritual vai te edificando por dentro para que, obviamente, as ilusões do mundo estão aí convidando todo mundo a caminhos de perdição. E aí, quando a ilusão vem, você tem o discernimento que você está com a prática em dia. Você fala, opa, algum medo que venha, você acendeu tua vela no altar, ou seja, acendeu a vela no seu coração, mais importante ainda. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui, feliz por vocês, feliz por nós enquanto comunidade, ou seja, enquanto grupo que está unido, fazendo alguma coisa para o mundo através de si. Porque é muito difícil a gente conseguir oferecer alguma coisa quando está tudo já aos frangalhos dentro da gente. E como a gente tem a tendência a cuidar mais do outro, porque todo esse grupo, eu tenho certeza que já tem desenvolvido a empatia, a compaixão, um valor para o serviço, é muito comum que se perca esse lugar de novo de falar, putz, hoje não, porque é melhor eu dormir, é melhor eu não fazer, é melhor eu não meditar, é melhor eu não pensar nisso agora, não estudar, porque é melhor eu dormir um pouco que seja para fazer. E aí é esse dormir que recondiciona o corpo outra vez a perder o horário, a perder o fluxo, a perder a disciplina. Então, do jeito que for, se apresenta. E óbvio, tem dia, a vida não está no nosso controle. Tem dia que as coisas vão mudar um pouco, então, putz, eu sempre faço de manhã. Hoje você vai fazer às 3 da tarde, tá tudo certo. Agora não deixa de fazer. Eu acompanhando, o Vitor já teve, desde quando a gente se conheceu, muito problema de saúde. A minha mãe, pelo processo natural de envelhecimento, também. Meu pai, acompanhei. E eu tenho várias práticas em hospitais, ou seja, de ficar no hospital praticando e no horário que os enfermeiros iam, justamente, ou seja, passar o remédio, verificar da noite, ou qualquer coisa assim. E o fato de eu ter mantido a prática, e eu já escutei outras pessoas que cuidaram de outras pessoas, e mesmo mestres animais em hospitais, o fato de ter mantido a prática
fez com que a gente se alinhasse, inclusive, na energia do hospital. Porque tem muita gente que diz assim, nossa, hospital é aquele lugar terrível, você já vai, daí as pessoas estão com dor, ou estão inconscientes, ou estão gritando. Tudo bem, tem um lugar, esse é o lugar da carne. Agora, o hospital, eu sempre falo, é o lugar dos eu te amos mais sinceros. É o lugar que as pessoas têm mais discernimento, porque elas sabem que está ali, ou seja, o portal está aberto, elas não têm certeza se elas estão indo ou se elas estão ficando do lado de cá. Então, existe uma condição alerta. E, além disso, dos perdões sinceros que se escuta, se a gente realmente prestar atenção, e quando a gente tem uma prática espiritual dentro de um hospital, a gente nota, tem muita equipe espiritual dentro de um hospital. Às vezes, as pessoas que estão nos hospitais têm mais conexão com a espiritualidade do que quando a gente vai simplesmente na missa de domingo, porque, bom, agora, sei lá, no Natal, nesses festejos mais voltados para o cristianismo, por exemplo, e vira simplesmente um protocolo. A gente não está lá presente. Então, o fato da gente manter práticas, a gente, de algum jeito, vai sendo beneficiado por essa espiritualidade, a ver as coisas num lugar mais amplo. E tendo essa visão mais ampla do que está acontecendo, o mundo perde a força dele contra nós. Porque a gente está no mundo. Agora a questão toda é o quanto esse mundo está na gente e o quanto a gente está no mundo. E se a gente conseguir, através da prática espiritual, trazer a espiritualidade através de nós para o mundo, a gente tem uma coisa maior. Mas se a gente ficar simplesmente vivendo de uma forma de que, tá bom, vamos sobreviver e chegar no final, tá tudo certo, a gente simplesmente foi passando um dia depois do outro, sem muita coisa, aí o que vai acontecer? Que o mundo viveu na gente, ou seja, o mundo tomou a gente de assalto. E a gente foi roubado da nossa vida. Então, prestem atenção nisso. Eu fico, de novo, muito feliz e muito orgulhosa de conhecer pessoas que estão aqui como vocês e que têm valor para essa vida espiritual que é construída dia a dia. Quando a gente, às vezes, começa a meditar, a gente tem a expectativa de que vai acontecer alguma coisa. Então, a pessoa senta para meditar e daí ela fica, bom, daqui a pouco vai aparecer uma luz, daqui a pouco eu vou sentir um perfume e, tipo, não aconteceu nada e o pensamento dela vai... Ela fala, coisa esquisita, não consegui meditar. Pois é, bem-vindo. A gente passa vidas falando isso. Sentando para meditar e abrindo o olho e falando, não consegui meditar. Bem-vindo. Ou seja, mas é o hábito que vai fazer, eventualmente, que a mente vire uma tela branca. E o hábito da gente sentar, o hábito da gente se enfrentar. Essa tela branca, ontem eu escutei alguma coisa da Jitsuma para fechar o ano, né? E ela dizia que uma mente que não comenta é uma mente que o budismo preza, uma mente que simplesmente escuta. E a gente tem comentários, a gente é comentarista da nossa vida e da vida do outro. Então, quando a gente vai fazendo essas práticas, a gente começa simplesmente a escutar, é o espelho vazio de novo. Tá ali na frente, não está, ou seja, a gente continua presente, mas sem carregar e sem a expectativa. É isso aqui que a gente está se condicionando. Só que para isso é todo dia. É igual a gente querer ir na academia e segurar um superpeso, não vai conseguir. Agora, se a gente progredir, fizer um progresso gradual, a gente vai, inclusive, se suportar mais peso do que a gente pensou quando estivesse indo lá só fazendo um treino de explosão, por exemplo. Então, muito contente que a gente está aqui, e no dia de hoje, de um ciclo que se inicia, ou seja, que existe essa energia, né, esse campo aberto desses finais de ciclo e começos de ciclo, que são mais marcados pelo aniversário de cada um. A gente está em um processo coletivo, ou seja, que a gente vive no mesmo tempo, então existe, obviamente, essa mudança de ciclo da Terra, porque isso foi calculado em cima dos ciclos de estações, a gente também precisa lembrar disso. Lá para trás, esses ciclos de estações eram marcados pela Lua, não eram marcados pelos dias, tanto que no nosso calendário, quando a gente gira, tem um lugar que não encaixa, e aí precisa um fevereiro ter mais dia que o outro, cada tanto. Agora, quando é contado pelas luas, então é a mesma coisa de falar, olha, essa mulher engravidou em tal dia, então 9 meses depois cai nesse dia, não vai bater. Agora, quando é pela lua, então as parteiras conseguem identificar mais qual é o dia do parto em função de como aquele corpo, que é água, está reagindo para aquela lua e outros fatores. Então, a gente precisa também entender isso desses ciclos todos que estão mudando. Mas, de fato, a gente está mudando um ciclo dentro dessa Terra,
que a gente precisa ficar atento, que é uma renovação. Por que é importante a coisa do aniversário? Porque tem uma diferença no primeiro semestre e no segundo semestre, abrindo um parênteses, de todos os parênteses que a gente abre. No primeiro semestre do nosso aniversário, geralmente a gente planta. No segundo semestre, geralmente a gente colhe. Isso todo ano. E isso tem a ver com o ano, tipo de ano que você é, o número de ano que você é. Então, esse número de ano corre de 1 a 9. E também ele se relaciona com esses ciclos de 1 a 9 do planeta. O planeta, nessas estações todas, que hoje não são contadas pela Lua, mas tem, outra vez, algum ajuste dentro das estações, que a gente vê as estações correrem no ano todo. Então, a gente tem um ano 1, a gente fechou um ano 9. E um ano 9 foi um ano de suador para todo mundo. A gente comentou um pouquinho disso. O ano 1 é esse pioneiro. Só que para o novo nascer, a gente vai ter que largar esse que ficou para trás. Ontem a gente falou um pouco disso, a gente saiu da sala e a matriarca do Vale da Rainha fez a passagem. Eu não consegui nem anunciar em nenhum lugar ainda, e foi para nós bastante simbólico aqui ver a dona Lourdes desencarnando, de velhice. Uma mestra-vaca com mais de 20 anos, ter a oportunidade de viver uma vida inteira, de criar um filho, inclusive viu um dos filhos cuidados e encaminhados, porque tinha um problema neurológico, encaminhados, ou seja, saindo da matéria, mas não foi encaminhado para alguma intervenção, e ter o corpo dela que não foi transformado em fezes, porque é isso que a gente faz com esses seres, né? A gente come, a gente transforma em fezes. Então, você imagina um ser de uma beleza espiritual tremenda, reduzido a fezes humanas. Não é que a gente desaparece com o corpo, que isso também fique claro, a gente transforma em fezes. Então, imagina o karma disso tudo para nós. Bom, fecho parênteses, primeiro semestre, segundo semestre, final de ciclo. Observem isso na vida de vocês. Só que, outra vez, a gente está se relacionando aqui num lugar mais coletivo, mais impessoal. E aí, junto com essa virada de ciclo, a gente tem esses momentos aonde a gente olha e diz, putz, isso aqui eu quero deixar para trás, isso aqui eu quero levar adiante. E aí a gente precisa estar muito atento para entender, e por isso a importância desse estudo, que é uma pesquisa constante, é uma investigação constante, cortante, inclusive, de quem a gente tem na nossa configuração, os aspectos que a gente, de alguma forma, construiu, que muitas vezes precisam ser desconstruídos para os novos hábitos acontecerem. A gente já comentou, se você quer acordar 4h30 da manhã, você não vai conseguir dormir todo dia às 2 da manhã. Você pode, de repente, em algum momento, fazer isso. Mas, constantemente, teu corpo não vai aguentar. Vai chegar um dia que o despertador vai tocar e você vai falar, tá bom, ou seja, não é que eu não quero, realmente o corpo não responde para você. E você vai sentar para meditação. Quem já meditou em silêncio por meia hora com sono, sabe que foi submetido a uma tortura atemporal, que não é contemporânea. Você tem certeza que qualquer pessoa que já tenha tentado meditar em silêncio, com a coluna ereta, com sono, sabe do que eu estou falando. Você tem a impressão que você vai bater a rosto no chão e voltar. E daí você volta e... Então, uma vez ou outra você consegue fazer. Então, a gente criar esses novos hábitos para que a gente entenda como é que a gente vai sustentar as resoluções que a gente se propõe. Então, por exemplo, eu quero praticar yoga todos os dias e, de alguma forma, realmente fazer disso o meu caminho. Se você ficar se inflamando o tempo todo, à medida que você vai praticar yoga, essa inflamação vai ser exposta pela yoga. Eventualmente você vai falar, putz, eu parei de praticar porque eu doía tudo. Mas não era uma dor de um dia ou 2 dias, tipo, era constantemente. Então tá bom, ou seja, óbvio, se começa alguma coisa no corpo físico, o teu corpo físico vai ajustar. Agora, se constantemente ele está apontando inflamação, você tem que olhar e falar o que está me inflamando. Porque é isso que a yoga está fazendo. A yoga não está fazendo da gente um corpo instagramável. Ela está apontando para nós coisas que estão acontecendo dentro que a gente precisa ter humildade de olhar. Porque, afinal de contas, ou seja, a gente já falou aqui, o que a gente pensa também a gente digere. Então, dentro de tudo isso, tem essas novas resoluções. E essas novas resoluções a gente precisa edificar. Então, eu quero aqui colocar a primeira reflexão para que a gente possa entender as nossas resoluções. Você, eu, todo mundo aqui já se sentiu triste. Ponto. Então, eu tenho uma nova resolução, que é evitar esses momentos de tristeza e me sustentar numa vibração mais alta. E daí você coloca a tristeza como qualquer outra coisa, a raiva, a frustração, o desconforto, o que quer que seja.
Você precisa responder uma pergunta para você. Quando isso acontece no passado, e é um estudo, uma pesquisa de comportamento também, para que a gente possa arrumar essa espiritualidade que vai esbarrando nessas coisas aqui do mundo, que é essa carne. Quando a gente se sente triste, a gente quer resolver a tristeza ou a gente quer que a tristeza passe? Se você não tiver essa pergunta e essa resposta com clareza no seu coração, você não vai edificar, eu não vou edificar, mas nós não vamos edificar as novas resoluções. Porque o primeiro comportamento que precisa mudar é a gente não anestesiar o que quer que seja que a gente quer mudar. Ou seja, se toda a minha vida, quando eu fico triste, eu como doce e a minha resolução é parar de comer doce, você concorda que uma hora a tristeza vai ser tão profunda que eu vou falar, esquece essa resolução e só hoje pode? Se toda vez que eu fico nervoso e nervosa, eu fumo um cigarro e eu não estudo a razão que eu estou nervosa, você concorda que até a página 3 eu vou suportar? E na página 4 eu ainda vou culpar o meu irmão que eu estava lá firme no meu processo. E o meu irmão não me ajudou. O próximo não ajudou para eu amar o próximo. Não é o que dizem. Então, ou seja, quando a gente precisa fazer essa resolução baseada em um comportamento anterior, ou seja, eu estou disposto, eu estou disposta a olhar para mim e realmente mudar o meu comportamento de resolver o que está causando, o que me incentiva a me anestesiar. Porque, do contrário, a nova resolução ela vai funcionar até um certo momento. E aí ela vai apertar. Inclusive, ela vai apertar não porque é a intensidade de quem está de fora, mas porque a gente já está em abstinência daquilo que está provocando em nós esquecer a loucura toda que está influenciando. E muitas vezes as pessoas deixam vícios, não porque elas nem entendem, elas falam, nossa, mas eu não sei, foi tão fácil, tipo, eu fiz e larguei. E, na verdade, elas começaram a se estudar até inconscientemente para chegar num ponto, porque a gente também, né, a gente não chega sempre por uma porta óbvia. Às vezes outras coisas mudam aqui e, como consequência, algo que estava na periferia se transforma. Ela fala, nossa, mas foi tão fácil, eu escutei e acabou, eu me propus e mudei. E, na verdade, o que está edificando isso é mais amor próprio, entende? E a pessoa escutou, mas ela edificou ali amor próprio. Então, ela sabe que se eu tenho amor próprio, ou seja, se a gente tem amor próprio, tem certas tendências que a gente consegue dizer assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou porque isso daqui vai me destruir. Eu não vou porque se eu for num lugar desse, ou seja, no dia seguinte, eu tenho um apego saudável pela prática. Os Hare Krishnas, eles colocam, eu acho sempre muito bonito, como devota de Krishna, tem um grande valor por esses ensinamentos, que eles dizem que a gente tem três últimos apegos. Então, se você sente, você fala, não, eu tenho um apego por Deus, realmente, sabe? Tudo eu falo que é Deus, e tudo eu falo que eu quero estudar, e tudo, sabe? Um apego. Eu tenho um apego pela minha prática, sabe? Para onde eu for, eu levo meu tapete. Gente, pelo amor de Deus, ou seja, esses são os apegos, os últimos que você vai desapegar. Não tenta ir pelo mundo sem ter Deus, sem ter o ensinamento, sem levar teu tapete, sem contemplar a natureza. Deixa isso para depois, ou seja, a gente não está nesse nível. Se alguém tiver, por favor, me corrija. Ou seja, mas comumente falando, a gente está num lugar que a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Então, o apego a gente tem que ter o discernimento também para ver. Tá bom, daí vai sem isso. Aí tá lá, 2 dias depois tá apegado em tudo que vai para baixo. Não, claro, então cultiva o apego do que é. Depois lá para frente, lá para frente, pronto, tô vendo Deus, Krishna manifestou, tudo é amor, amando o próximo, mesmo que o próximo não ajude, tá tudo certo. Então daí solta os apegos. Agora, por enquanto, cultiva isso. Então, isso precisa ser visto. Para edificar a nova resolução, a gente precisa estar disposto, você, eu, dispostos, a verdadeiramente falar, eu não quero anestesiar, porque a nova resolução, ela está embasada em um comportamento que a gente sabe que é de alguma forma destrutivo, desagradável, que ela é impeditiva. Tem alguma coisa que a gente sabe que não encaixa dentro da virtude, do dharma, da retidão. Só que a gente muitas vezes já usou isso justamente para anestesiar esse nervoso, essa raiva, essa impaciência, essa frustração, e daí cada um vai completando a frase, cada uma vai completando a frase. Faz sentido para vocês? Estão acompanhando isso? Ou seja, esse estudo, essa pesquisa interior. Porque sem essa pesquisa interior, a gente vai para a nova resolução e daí um dia ela deixa de ser novidade. Isso também precisa ser compreendido na psicologia do corpo. Novidade oferece serotonina.
Então, por que a gente, de repente, começa a olhar todas as notícias de guerra e aquilo a gente não pode fazer nada e aquilo vai se propagando com uma indiferença? A nível pessoal, a novidade de quantas pessoas estão sendo explodidas por drones, de quanto inconscientemente, que é um processo químico, a novidade causa serotonina. E isso vai acontecer numa nova resolução também. Até que um dia, aquela nova resolução, você tipo já falou, tá, 3 semanas, geralmente. 3 semanas depois não é mais novidade. Aí não tem mais a serotonina. Não tem mais o incentivo do corpo para continuar naquilo. Aí chega fevereiro, já é carnaval. Depois do carnaval, meu bem, vamos ladeira abaixo, sem freio, com força. Entende? Então, precisa conseguir enxergar todas essas questões que edificam, porque do contrário, a gente sai e fala assim, a gente vai para o mundo e a gente vai cair. Não, a gente já foi com a atitude da queda. E a gente precisa ter humildade quando cai de levantar, mas a gente precisa se programar para não cair. Então, cuidado com a palavra cria. Tem que tomar cuidado e tem que se edificar por dentro. Então, essa nova resolução precisa estar edificada nessa pesquisa interior do que a gente tem falado para a gente, de como a gente tem agido em relação ao mundo e como a gente se apresenta para ele. E isso, de novo, é um estudo cortante. Cortante, porque coloca a gente num lugar onde a gente olha para a gente, não era o outro. A gente se encolhe dentro da gente para admitir. A gente se encolhe, a gente olha e diz assim, nossa, nunca foi o outro. Sempre fui eu. Agora, isso significa que a gente não vai ter uma reação para a injustiça, para a opressão? É óbvio que a gente vai ter. Só que o que conduz a gente é o amor, e esse amor também é próprio. Então, eu deixo isso para vocês e aí coloco uma outra questão para a gente pensar quando a gente está desequilibrado, o que a gente procura. Então, tá bom, já entramos na raiva, entramos na frustração, o amor próprio já vazou, já saiu pela porta, discernimento era alguém que a gente conheceu rapidamente, mas que agora a gente não tem nem mais o telefone, não troca mensagem, acabou. Ou seja, quando a gente desequilibra, a gente procura mais desequilíbrio ou a gente procura o equilíbrio? Ou seja, até a nossa cultura diz, às vezes tem que bater no fundo do poço para voltar. Geralmente, quando a gente vai para a porta do desequilíbrio, aí já entra num lugar de só hoje, segunda eu começo, depois do carnaval eu retomo, no carnaval depois vem meu aniversário, daí... Então, gente, presta atenção das escolhas. Quando você começa a escolher o que te desequilibra, já é lugar para alarmar tudo. Porque alguma coisa já saiu do lugar. Então, quando você fala assim, hoje eu não vou praticar, o que quer que seja a sua prática. Hoje eu não vou, que seja consagrar ayahuasca, você tem o hábito de consagrar. E aí, por qualquer razão, você fala assim, ou seja, algo que falha o seu coração, tá? Eu não estou falando de consagrar ayahuasca para quem não tem isso como caminho. Não estou falando de ir na igreja para quem não tem a igreja como caminho. Ou seja, alguma coisa que tem você como caminho, que você olha e diz assim, isso tem valor para mim. Só que você sabe o que você vai encontrar lá. Eu tenho o centro espírita, eu vou. E daí, coisas que têm sentido para você, não é o caminho do outro, é o seu caminho. E você começa a falar, hoje eu não vou. Alto lá. Já presta atenção. Porque tem alguma coisa ali que já está desviando. E vai ser mais fácil que você pegue no começo. Se você esperar aquilo ficar óbvio, é igual a dor que você sente há 25 anos. Daí você vai no médico e fala, então, essa dor agora virou um nome terrível na sua vida, que você vai ter que parar tudo para cuidar dela. Então, quando a gente pega a dor no comecinho, você vai lá e fala assim, aqui eu já sei como entrar. Agora, você espera essa dor ser um diagnóstico, putz, vai ser um suador lascado. E no meio desse suador, as outras coisas todas se suspendem. Então, quando começa a perceber que já está escolhendo o que te desequilibra, porque vem furtivo, as crises elas vêm furtivas, não espera chegar numa crise de compulsão para falar, eu preciso parar de comer isso, eu preciso de fazer isso. Porque na crise de compulsão, você já está no mar bravo. Aí você faz assim, você nada cachorrinho. Você não vai nadar crawl, borboleta no mar. Não, daí você nada cachorrinho e reza para chegar na terra. Agora, quando começa a ver que o mar está ficando bravo, daí você já se compõe. Você já falou, opa, peraí, aqui eu não posso entrar, aqui eu preciso de boia, aqui eu preciso estar em cima do barco, aqui eu preciso... Ou seja, lida com firmeza com você. Se você se lidar dentro de você de um jeito onde você pratique indulgência, onde você se deixe ir, onde você vai perder você de você. E essa é a maior perda que a gente tem na vida. Perder a gente da gente. Perder o caminho espiritual.
Porque com o caminho espiritual, o que quer que seja que você enfrente na vida, você consegue se resgatar. Agora, sem caminho espiritual, e aí, obviamente, qual é um lugar muito óbvio que a gente vai cair? Caminho espiritual. Não é assim? É óbvio, porque isso vai te tirar de um lugar onde não só você se beneficiaria, mas outros se beneficiariam. Então, se a gente pensar por lógica, precisa atacar alguém, a inconsciência, o egoísmo. Você concorda que quem está trabalhando a serviço de algo maior vai ser, de alguma forma, testado até os ossos? Então, se prepara para uma vida difícil. Não tem a ilusão que vai passar. Não tem a ilusão que isso daqui... Não, agora daqui fica fácil. Que fique fácil. Só que não se apega a isso. Se você está disposto e disposta a usar da sua vida para algo maior, se contenta em ter uma vida difícil. E se orgulha disso. Porque quem está tendo uma vida fácil é quem está a favor de toda essa opressão inconsciente. Então faz as pazes. Eu vou ter uma vida difícil. Tira as ilusões de que vai ser fácil, de que em algum momento, bom, agora vem, que venha, e bendito seja que venha o mais fácil, que venha a transformação, que as pessoas sejam mais amorosas, e que despertem amor por mestres animais. Só que a partir da hora, eu tenho para mim, que a gente conseguir. Então, nesse ano vai ter a libertação do mestre animal, o mundo vai ser vegano nesse ano. Você pode ter certeza que o seu espírito vai encontrar outro fator de opressão que precisa ser transformado no mundo, porque o mundo tem a natureza do samsara. Então, ele usa do sofrimento de alguma forma para despertar. E você vai encontrar. Você não vai parar e falar assim, ai, agora o mundo é vegano, posso descansar. Porque o próprio mestre animal te condicionou a conseguir enxergar e ouvir o sofrimento. Então você não vai falar, pronto, agora eu vou viver na montanha com o mestre animal livre. Não. Você vai encontrar esse outro lugar de sofrimento, que às vezes é uma pessoa da sua família. E você, de alguma forma, vai despender tudo aquilo para fazer. É um amigo, é alguém que você sabe, é alguém que você não tem nem vínculo. São pessoas, é um povo, é uma terra. E vai falar com você. Então, por favor, se contemplem e façam as pazes com uma vida difícil. Uma vida de luta. Uma vida que batalha contra nós mesmos e nós mesmas. Para que o inferior em nós não vença. Não no fim da vida. Então vamos ver se o inferior em mim vai vencer ou não no momento da passagem, se eu vou lembrar o mantra. Não. Todo dia. Inclusive quando o despertador toca. Quem vai vencer? Inclusive quando o que você se propõe, de repente está testado pela sua família, porque cada um aqui, cada uma tem a família que vai falar, não, isso é muito perigoso, não sei o que vocês estão ouvindo, não, vai por aqui, não. Então, ou seja, eu tenho certeza que cada um e cada uma aqui é visto de alguma forma muito aquele ponto fora da curva, sabe? Dentro das famílias. Porque ainda que a gente tenha um apoio, é muito comum, dentro da consciência do grupo, que a família olhe e fale assim. E mesmo quem tá perto, mas por vezes não tá tão perto e tá perto para socorrer, às vezes. A gente fala assim, não, eu vou ficar perto porque daqui a pouco ela vai precisar de ajuda, vai precisar de ajuda para sair dessa doença, dessa loucura. Então, gente, por favor, pensem a respeito disso. Eu perdi uns comentários aqui, a Monique tinha colocado. Bom dia, para mim não haveria melhor forma de iniciar um ano. Que bonita. Graças por sua disponibilidade. Disponibilidade de todo o grupo. Muito feliz, Monique, de ter você aqui e ter cada uma aqui. Então eu peço, nesse início de ano, que a gente tenha uma percepção realista da vida. Se fortalece por dentro. O que te fortalece? E o que te leva a simplesmente anestesiar aquilo que, num outro contexto, você quer colocar a nova resolução em cima. Com isso, a gente precisa ir para o estudo de falar, tá bom, eu entendi o mecanismo, todo esse cenário que foi apresentado. E aí, da vida difícil, você se contenta também em ter essa vida difícil. Qual é o ativista? Pensa nas figuras ao longo da história que você admira. Chegou uma hora que elas, bom, então agora foi tudo bem na vida delas. Pensa em Gandhi. Pensa em Jesus Cristo. Pensa na Madre Teresa.
Pensa no Buda. Pensa nessas pessoas. Pensa em Ramana Maharishi. Pensa em. Vocês têm o repertório de vocês, né? Ou seja, cada um tem de um ativista. E mesmo que eu não conheça o ativista, eu arrisco dizer que esse ativista seja um ativista espiritual, ou um ativista dos direitos humanos, ou um ativista pelas florestas, ou essa pessoa teve uma vida difícil. E ela bancou uma vida difícil, porque ela tinha um preparo interior para isso. Ela não tinha um lugar de falar assim, ah, não, não aguento mais. A gente não aguenta mais querer um mundo melhor? Então a gente começou a ter mais lugar dentro da gente do que o mundo melhor que a gente quer para o outro. A gente começou a ser egoísta furtivamente. Mas a gente está apontando para o outro, que é o outro, é o próximo que não ajuda a gente a amar o próximo, né? Não é assim? Então, estuda isso. E tudo bem que é uma vida difícil. Eu, há muitos anos, ela, inclusive, é alguém da linhagem de Gandhi, me fugiu o nome dela agora, Indira Gandhi. E ela, na política indiana, e ela fez uma breve oração de uma frase. E o negócio me acertou, que eu fiquei, gente, o que a pessoa está falando? Como que a pessoa faz isso? Ela simplesmente, a oração dela era: Deus, eu te agradeço. E Deus, dentro da cultura, ou seja, uma divindade específica, Deus, eu te agradeço por uma vida difícil. E o troço me acertou, que eu falei, peraí, o que essa mulher está agradecendo? O que as pessoas não têm mais discernimento? O que ela quer dizer? Mas a coisa me acertou de um jeito que tem alguma coisa que eu não estou alcançando do que ela está dizendo. Sabe? E, tipo, que me fez refletir realmente, sabe? Me fez pensar, por que tá agradecendo um negócio desse? Que é isso? Todo mundo quer, né? Bom, então agora paz, todos os seus sonhos se realizem, feliz ano novo, Deus ano velho. E tudo bem, ou seja, a gente não tá aqui para dizer que a coisa vai ser terrível. Eu só tô dizendo que mudar o mundo não é tarefa fácil. Abrir o coração das pessoas não é fácil. Como a gente sabe disso? Que a gente conhece todas as pessoas? Não, porque com honestidade a gente conhece o nosso e a gente sabe o quanto é difícil abrir o nosso. E aí pro irmão vai ser fácil, vai precisar só a gente chegar lá com a varinha e aí o coração do outro vai abrir. Não é assim. Tá todo mundo muito ferido, todo mundo tem sua história. Então, essa oração dela me fez pensar muito. Eu falei, gente, como que a pessoa está agradecida? E me fez refletir. O que é isso? Qual é esse lugar de agradecimento? Uma vida difícil é uma vida que se opôs, que foi antagônica às tendências mundanas, egoístas, inconscientes. É uma vida difícil. E eu fiquei olhando e falei, gente, que discernimento, que presença de espírito dela, de conseguir traduzir isso numa frase. De falar, eu agradeço por uma vida difícil, inconformado. Agradeço por uma vida difícil, por não estar conformada com isso, por de alguma forma ser atravessada e atravessado e me guiar por evitar que isso aconteça, que seja para frente. E aí você resolve o mundo, daí tem sua linhagem, daí também você fala, tudo que as mulheres, os homens da nossa família para trás e que de alguma forma isso pode mudar em nós, para que as futuras gerações não tenham isso através da linhagem de cada um e de cada uma. Então esse é um ponto importante para a gente fazer as pazes, porque no começo do ano a gente cria também umas expectativas de o fantástico, o mundo de Oz, sabe? Sobre um mundo. Então mantenha o realismo. Mantenha, ou seja, a gente precisa ter força interior para lidar e saber ter um lugar de paz com isso, dessa gratidão, dessa prece de Deus, obrigada por uma vida difícil. Deus, obrigada, obrigado, que de alguma forma a gente está vendo tudo isso e a gente está inconformado, como a Camila trouxe aqui. Então, precisa, sabe, de um lugar bonito nesse sentido, dentro. Só quando evolui o aprendizado, age assim, sim, sim, de fato. Então, gente, essa é uma parte. E aí, na nova resolução, a gente viu, então, que a gente tem que estar disposto a não anestesiar o que irrita a gente, e em vez de viver anestesiado, a gente quer resolver. E aí a gente vai conseguir que essa nova resolução, de fato, se edifique. Então, o estudo agora é entender o que faz a gente reagir contra nós. Qual é o lugar que se encaixa? Isso pode encaixar na primeira infância, daí é um lugar bem psicologia mesmo, sabe? Num lugar onde a gente não se sente suficiente, um lugar que tem uma voz muito pequenininha na nossa cabeça, sempre fala pra gente, e geralmente, infelizmente, essa voz vem de alguém que a gente tem muito respeito.
Então, pode ter sido um professor, pode ter sido um pai, pode ter sido uma figura paterna, alguém que você confiou e que em algum momento falou algo que descaracterizou a sua potência. E você acreditou, inclusive, por respeito a essa pessoa. Então, tem que ver aonde está encaixando, para você olhar com discernimento e liberar isso. E, às vezes, quando vem de um pai ou de uma mãe, é difícil a gente cortar, porque dá a impressão que a gente não está mais amando e respeitando aquela figura. Faz sentido? Porque, ou seja, se você ama e se você respeita, você vai falar, essa pessoa está me educando, então tá bom, eu aceito. Só que essa educação está dizendo que, por exemplo, você tem que ser mais do que você é para merecer o amor. Aí você sempre fica numa relação que você se cansa, porque você está sempre tentando fazer pelo outro, porque te condicionaram assim. Você tinha que se esforçar para ser amado. Então, se você não tirar 10, ó, não, você tem que ser a melhor. E aí isso faz com que você fique competindo e você não sabe nem de onde vem esse senso de competição. Ou então, falar assim, você não se importou com isso na infância? E tudo isso é inconsciente, está na nossa sociedade. A gente também tem que tomar muito cuidado para educar as crianças nesse senso, porque isso fica, às vezes a gente vai tratar disso em terapia 40 anos depois. Então é muito difícil pegar essas coisas, mas a gente tem que estar consciente, inclusive agora, para desconstruir. Então, olhar e falou, qual é o lugar que encaixa quando eu fico irritada com essa voz pequenininha que fala para mim, não, de fato eu não sou capaz, de fato eu não mereço amor, de fato sim eu vou me arrebentar, de fato sim esse sonho não é para mim. Qual é o lugar? Para fazer esse estudo e aí liberar, quem disse, liberar essa criança que está nesse ponto e que continua vivendo a vida. Eles dizem que no momento do trauma, a gente não tem mais a idade que a gente tem. Então, vamos supor, eu tive um trauma com 5 anos de idade. Alguém me falou alguma coisa, estava muito feliz, eu fui apresentar uma coisa no meu talento máximo, e alguém virou e falou assim, ah, você não ganha dinheiro nada com isso na vida. E a gente não estava lá para ganhar dinheiro, a gente estava descobrindo os nossos dons, os nossos talentos, e de repente o pai, a mãe da gente fala, ah, você vai morrer de fome se você fizer isso. E a gente assimila aquilo de que a gente não pode ganhar dinheiro com aquilo, entende? Ou seja, é uma ligação muito íntima que existe no nosso coração para a gente compreender as razões que a gente faz as coisas que a gente faz. Então, precisa investigar onde encaixa. Aonde encaixa o quê? Quando o mundo fala coisas que a gente, em teoria, sabe que não fazem sentido, aonde encaixa dentro para a gente anestesiar. E quando a gente lida com, de fato, a causa, você não precisa mais anestesiar. E aí o que quer que seja, desprende. E o novo hábito vem naturalmente. Então, com isso, como a gente cria novos hábitos? Tirando simplesmente alguma coisa? Não. Repondo. E aí vem um outro. E vão colocando isso como pesquisa interior, por favor. Estou desenhando um cenário. O que também alivia você que não seja prejudicial a você? E por que você não faz mais disso? Porque geralmente o que alivia a gente, sem prejudicar a gente, precisa do nosso esforço. Concorda que não precisa de muito esforço da gente se entregar para um doce? Agora, para praticar yoga, precisa de um esforcinho. Para meditar, precisa de um esforcinho. Para ir na ayahuasca, precisa de um esforcinho. Para escutar o que o caboclo fala no terreiro, precisa de um esforcinho. Para ir lá o pastor fazer, benzer a gente, benzer a gente. Ó, minha mãe vai me entregar para o inimigo, se me ouvir falar isso. Reza por nós, ora por nós, é o termo. Então, ou seja, minha mãe é evangélica. Então, ou seja, qual é o termo? Vocês sabem os termos de cada religião. Então, precisa do esforço. Agora, para se entregar para isso, não precisa de esforço nenhum. E por isso que outra vez a gente vai na correnteza e só Deus para salvar depois. Esse esforço precisa ser visto. Então, a minha pergunta é: como você pode substituir para criar um novo hábito, que é a nova resolução que você tem, criando um hábito que seja saudável e fazendo as pazes com a vida difícil? Você faz as pazes com o quê? Com esforço. Porque a gente também está na sociedade da lei do mínimo esforço. Então tá aí, a lei do mínimo esforço tá aí. A gente não precisa se esforçar para mais nada. E o que a gente não precisa se esforçar geralmente é inconsciência e egoísmo. Então, eu não preciso me esforçar mesmo. Então, que prospere a ignorância e o egoísmo. É isso que a gente quer? Não. Então, se esforça. E faz as pazes em ter dificuldade no seu dia. Porque isso, na verdade, é um elogio do universo para você. Quando o universo fala assim, olha, dificuldade, dificuldade, o universo está confiando em você.
Você de alguma coisa está ressoando, de alguma forma está ressoando com o universo. Então, nesse começo de ano, gente, nas novas resoluções, por favor, se estudem. Se estudem, se pesquisem, se investiguem. Para a gente não chegar no carnaval já pedindo pelos 40 dias do Jesus do Cristo, do jejum do Cristo, para tentar ressuscitar na Páscoa. Entende? Ou seja, cria já alguma coisa que seja possível você manter, sem precisar usar de um esforço muito maior para voltar para o caminho. E isso só é feito com uma pesquisa sincera e importante sobre o que a gente fala para a gente, sobre como a gente se posiciona no mundo, sobre essas feridas emocionais que transferem a gente de novo. Não, a gente está falando de homem de 55 anos e que daí aquele gatilho. Pois é, porque o homem de 55 anos é só umidade na carne. E o trauma que ele passou transfere ele para a idade que ele tinha do trauma na hora que o gatilho vem. E se não tem um estudo fino disso, a gente vai outra vez. Também quando a gente está em lugares, depois de adulto, com os nossos pais, a gente fala, nossa, por que os nossos pais, a gente está em família, não sei, a coisa parece que vai direto no lugar. Porque os pais têm a capacidade, as famílias têm a capacidade de levar a gente para os momentos onde certas coisas penetraram no nosso coração. Então, de repente, a gente está lá num ambiente familiar, 50 anos depois, e a gente está agindo emocionalmente, secretamente, como quando a gente tinha 7. Então, meu amiguinho me chamou para ir no show. A mãe falou que não podia ir. Não vai. Daí você está dentro da casa do seu pai, está numa relação com a sua mãe, e você fala, nossa, eu tenho esse sonho incrível de ir para a Índia. Aí seu pai fala, sua mãe fala para você assim, que besteira. Você precisa, na verdade, ir trabalhar. Você tem que trabalhar, fazer dinheiro, tira essas coisas da sua cabeça. E tem um trauma disso, de alguma restrição que foi feita lá atrás. E aí, como quem está respondendo é a criança, você coloca o teu sonho no lixo. Agora, a culpa é do próximo, da mãe, do pai? Não, é a gente que precisa estar mais presente. Então, quem está dentro da casa dos pais ou em ambiente familiar, também não espera esse romantismo de quem está perto vai ser o maior apoiador e a maior apoiadora do mundo. Muitas vezes, o maior desafio que a gente tem está dentro da nossa casa. E a gente tem, nossa, mas é o meu marido, a minha esposa, é o meu filho, é o meu. E a gente fala, e a pessoa, a gente esperava que a pessoa estivesse apoiando. E aí, óbvio, você vai sofrer mais. Então já parte de um lugar que tudo bem não ter o apoio. E agora, nesse momento do novo ano, se edifica em algo realista e potente. Então, se a vida é difícil faz sentido, porque a gente não está cultivando uma atitude mundana e a gente sabe que tudo que não é mundano vai ter uma resistência, olha para você e fala, bendito seja, estou no caminho certo. Faz as pazes com esforço, faz as pazes para você se esforçar para ser melhor, para você não cair na inconsciência, para você não cair no egoísmo, para você se tratar com carinho, para você acreditar em você, para você estar perto de pessoas que acreditam em você, que nutrem o melhor em você, que não deixam que as piores partes de você sejam alimentadas furtivamente. Faça escolhas positivas, porque o mundo vai continuar de alguma forma manifestando o mundo. Agora você pode manifestar a sua espiritualidade no mundo. Só que para isso, uma pesquisa interna muito potente para sustentar a luz em você. Sustentar essa chama acesa do coração é um trabalho hercúleo, porque a chama de cada um e de cada uma está exposta aos temporais da vida. Então, nesse começo de ano, para essas novas resoluções, eu peço, por favor, não anestesiemos o que quer que seja que provoca em nós o desejo por hábitos destrutivos. Que a gente possa, de fato, olhar isso com a maturidade que nos trouxe até esse momento, a maturidade de querer acordar essa hora, a maturidade de escolher essas reflexões, a maturidade de querer entender o que falaram aqueles que vieram antes da gente. E aí, à medida que a gente encontra isso, edifica aí os novos hábitos, edifica as novas resoluções. E sempre as novas resoluções pensando não apenas em que eu vou me beneficiar, mas o que o outro também se beneficia através de você. A gente precisa abandonar o condicionamento de que a vida se encerra em nós. A vida é através de nós. No final de tudo, a gente não está fazendo o que quer que seja dos nossos talentos, manifestando isso para o mundo, para a gente perpetuar. De alguma forma, a vida está usando a gente para ela perpetuar. O nosso nome, a nossa encarnação está escrita na areia do tempo. E é só uma questão
de luas para a maré subir e apagar esse nome escrito na areia do tempo. O que permanece é o eterno. E é pelo eterno que a gente está aqui. Pelo amor, pela verdade, pela vida em si. E o que foge disso, se esforcem e façam as pazes dentro de você para combater diariamente. E eu deixo aqui isso como um pedido de resolução. Que as tuas resoluções beneficiem os seres. Que as tuas novas resoluções para esse novo ano façam as pazes aonde o seu coração ainda tem dores e mágoas. Que você se cure do pior de você. E que através da sua jornada do herói, da heroína, você voltando para o mundo para contar da sua trajetória, da sua travessia, os os seres que você encontra, possam aprender, crescer e viver em outros patamares através do que você tem disposição de compartilhar. Então, nas tuas novas resoluções, sim, escolha os retiros para se refazer. Mas não esqueça que hoje o trabalho espiritual, ao contrário de outras eras, onde a gente era mais sutil e podia rezar lá no mosteiro, no topo da montanha, e estava tudo tão puro que aquilo irradiava para a terra, e daí os seres nas aldeias e nas vilas, eles recebiam daquela espiritualidade. Hoje não é mais assim, não. Hoje a espiritualidade está no meio da cidade. Hoje a espiritualidade está no enfrentamento da sociedade. E aí, quando você se perguntar, falando assim, por que eu estou aqui? Eu podia ser monge, eu podia ser monge, eu podia estar freira, eu podia estar em outro lugar, podia estar meditando, por que eu estou aqui? Bom, para você ter acesso a isso que a gente está tendo acesso aqui, aos ensinamentos que eles deixaram, que são protegidos de alguma forma, você teve um mestre. E quando eu falo isso para você, observa onde ressoa isso, porque esse mestre continua com você. Para que você tenha encontrado os caminhos espirituais que você encontrou, você teve uma mestra, uma orientadora realizada. Não uma pessoa que a gente tem confiança porque tem algum conhecimento e fica se esfolando para praticar aquilo no dia a dia. Uma pessoa realizada. Essa pessoa passou por você em algum momento da sua trajetória. E em algum momento da sua trajetória, pela sua devoção a esse mestre, a essa mestra, a essa figura divina, eu tenho certeza que você falou, que você se colocou à disposição dela para fazer o trabalho dele, para fazer o trabalho que tinha que ser feito. Eu estou querendo dizer aqui que você está onde você está, é exatamente onde você deve estar. Então faz as pazes com isso também. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu podia, eu quero ir para o topo da montanha, eu quero não sei o quê. A vida espiritual hoje é na cidade. A Jetsuma comenta sobre uma mudança que aconteceu nos últimos 15 anos no budismo, que hoje os maiores devotos não estão mais dentro dos templos. São pessoas que têm profissões, que têm famílias, que de alguma forma estão inseridas na sociedade. O que claramente diz para ela que os monges reencarnaram dentro das cidades, as monjas reencarnaram dentro das cidades, para outra vez edificar a espiritualidade nos pequenos círculos e a gente poder voltar para casa. Então, por amor, que cada uma cumpra a sua missão e tenha no coração, que bonito, estamos iniciando um novo ciclo, de fato. Mas a gente só vai repetir ciclos, a gente só vai andar em círculo, se não estiver atento, se não estiver atenta. E o objetivo é sempre sacudir a gente por dentro, para que a gente se mantenha no caminho, abrace a dificuldade, abrace o esforço, olhe com sinceridade para nós e deixe o mundo melhor através de nós. Porque não é a gente que vai durar, mas é o que a gente sustenta. Então, se a gente sustenta o amor pelo mestre animal, a gente de algum jeito tem que conseguir passar isso adiante. Porque mesmo que haja libertação na nossa existência, que a gente possa ver, se não for passado para frente a razão clara que é o amor e a retidão, isso vai se perder. Como que se perde? Por exemplo, a gente falar que precisa amar o mestre animal, porque senão o planeta vai acabar. E a pessoa fala assim, nossa, eu preciso cuidar então das florestas. E aí a gente consegue, porque um grande número se torna vegano, a gente consegue reverter isso ao longo de 10 anos, por exemplo, 15 anos, porque a natureza se regenera rápido quando o ser humano fica um pouco afastado. Aí, se regenerou. Então tudo bem voltar a comer carne. Estão acompanhando? Então a gente precisa deixar a coisa embasada em retidão e amor dentro da gente. Cuidado com como a gente expõe a história,
Porque senão a gente está convidando. Não, eu entrei no veganismo para ter uma saúde melhor. E daí a pessoa adoece, porque veganismo não é capa de invisibilidade para doença. Aí a gente tem karma também, a gente não sabe as coisas que vão acertar, gente. Daí a pessoa fica doente, daí ela fala, não, isso aqui não foi bom para minha saúde. A gente tá fazendo por amor, a gente tá fazendo pelo que é reto. Cuidado como a gente apresenta as coisas para nós também. Como a gente apresenta as coisas para os outros. Pauta a sua vida, as tuas novas resoluções no amor. Não o amor que a gente é capaz de amar, mas o amor que a gente se desafia a amar. Então, nossa, eu não consigo amar o outro. Começa a praticar aquele difícil, né? O oprimido geralmente é fácil a gente amar, mas o opressor já é mais difícil. Então, se imagina a mãe daquele ser. De alguma maneira, cultiva esse esforço e você sabe os caminhos que você vai ter que andar para isso. Mas não se contenta de forma alguma a viver uma vida que seja só para você, a sucumbir nesse mundo. Então, nesse novo ano que se inicia agora, inicia também, de fato, um novo ciclo em você. E esse novo ciclo precisa ser pautado em amor, em retidão, como a gente falou, sim, tenho certeza disso, mas também na compreensão. Tenha um entendimento mais amplo sobre quem você é. Ai, Patrícia, eu tentei e eu caí de fato, porque é fato, acontece. A gente não precisa se programar para a queda e se preparar para ele. Levanta. Não estou conseguindo sozinho, sozinha. Pede ajuda. Se contenta em ficar lá. Não cava para baixo. Se esforça para subir. Então, a comunidade é importante. E aí, para navegar especificamente nesse novo ciclo, eu tinha comentado de hoje fazer uma reflexão depois, eu vou deixar vocês com essas reflexões primeiro, para que amanhã, depois da nossa reflexão, a gente se reúna. A gente se reúna para a gente poder abordar um pouco os jejuns que foram feitos, para a gente poder abordar um pouco as dificuldades de cada um, de cada uma, aonde a gente precisa pedir ajuda no nosso círculo para se sustentar, para não cair nos lugares autodestrutivos. E aí eu gostaria que vocês elaborassem as novas resoluções de vocês e que a gente compartilhasse isso, quem sentir, obviamente, para fortalecer enquanto grupo, inclusive, o que o outro, o irmão, a irmã está navegando, ou seja, o coleguinha, como o Roberão fala, está navegando dentro de si para vencer. Mas outra vez, gente, acolhe a dificuldade. A dificuldade é elogio. Quem não está tendo uma vida difícil não está pautando a vida na honestidade, não está pautando a vida no benefício dos seres, não está pautando a vida em querer se superar. Essas pessoas estão tendo vidas fáceis, aparentemente. É um outro tipo de sofrimento. Mas esse que a gente está falando agora é o nosso sofrimento, muitas vezes, por querer que tudo se resolva. Não. Uma vida de ativismo nunca vai ser fácil. Toda a história fala pra gente. Agora, pode ser uma vida que a gente, como a Indira Gandhi falou, agradeça. Então, agradece, por favor, pelas dificuldades que você enfrenta, por querer tornar o mundo um lugar melhor para todos os seres. E agradecendo essa dificuldade do lado de dentro, se fortalece para enfrentar essa dificuldade todos os dias. Com paz, com serenidade, com um lugar em você que é um refúgio interior. E aí continua em pé na vida, fazendo o melhor que tem que ser feito e que pode ser feito para benefício de todos os seres. Mas caminha com essa paz, caminha com o realismo do mundo e do momento planetário que a gente se encontra agora. E quando ficar difícil, olha para o lado. Tem seres com você, guias espirituais, pessoas, uma comunidade. E agora, baseado nessa pesquisa, também se cura. Se cura porque a tua cura é cura de um organismo maior, que daí não é mais sobre você, sobre mim, que nunca foi, começa a ser sobre o inteiro. Então faz tua parte para entregar essa parte no inteiro que a gente forma. Graças, gente. Reverbera e faz sentido por aí? Deixa eu ver as carinhas, todo mundo congelou. Reverbera por aí? Deixa eu ver se ficou. Tá bom. A gente conversa mais amanhã. Que bom, obrigada, gente. É só agradecida por vocês estarem aqui. Que bom que faz sentido. Pra cá, todo mundo navegando juntos, juntas, tudo certo? Que bom. Então amanhã, depois a gente vai conversar para outra vez deixar isso ancorar um pouco na gente, sabe? A gente entender
precisa de compreensão, sabe? Não é só verdade, a gente precisa entender mesmo esses lugares que a gente está construído para desconstruir e, de fato, começar um ano novo. Senão vai ser só aparência e aí outra vez. Vai chegar carnaval, a gente já está pedindo o jejum de Cristo para ressuscitar. É isso. Pedir a coluna ereta, muito agradecida. A coluna ereta, o olhinho fechado. E a respiração profunda. Essa respiração profunda pode ser elaborada em um exercício respiratório. O respira fundo é quase uma orientação a nível psicológico, terapêutico. A manipulação da sua respiração é um exercício respiratório, um pranayama, como a yoga fala. Você precisa escolher não só o nível terapêutico de cura, mas também a cura espiritual. A cura espiritual lida com a barreira que te impede de realizar que você e o outro, que você e eu, que eu e você somos um. E é essa barreira que a espiritualidade quer derrubar. Muitas vezes, para que a gente chegue ao enfrentamento dessa barreira, obstáculos psicológicos e emocionais e até físicos precisam ser tratados. Se você já tem o comando interior para respirar fundo na dificuldade, você já foi iniciado e iniciada nos mistérios, ainda que não se lembre. Agora, elabora e torna a tua respiração um caminho que pavimenta a tua espiritualidade. Manipula a tua respiração, o prana da tua respiração, para que você possa renovar o seu corpo físico todos os dias, para que você possa influenciar a sua mente. Entre tantas técnicas, precisa também acontecer a realização e compreensão dos pontos variados do seu corpo físico trabalhados através dessa respiração, dessa manipulação do prana, desse exercício respiratório. O lado esquerdo do seu corpo físico é regido pelo hemisfério direito. E o lado direito do seu corpo físico é regido pelo hemisfério esquerdo. Em momentos do dia, aqui durante essa meditação, a proposta é que você faça a pesquisa do hemisfério predominante. Ao final do dia, se os hemisférios não se alternaram ou se existe uma diferença discrepante, você precisa estudar a razão que determinado hemisfério foi impedido de trabalhar na totalidade. Isso é visto pela potência da expiração na narina direita e na narina esquerda. Onde o hemisfério esquerdo é predominante, a narina direita tem mais potência. Aonde o hemisfério direito tem predominância, a narina esquerda exala com mais força. São técnicas de respiração para que você possa encontrar o alívio do que quer que seja através da resolução do que quer que seja.
Porque a resposta é dentro. A saída, dizem, é dentro. E a porta que abre para a resolução também é dentro. E a chave, tantas vezes, acontece através da respiração. Dessa maneira, aqui, nesse estudo, é proposto que você não apenas respire fundo, porque é sabido pelos teus orientadores, pelas tuas orientadoras, que a sua iniciação já aconteceu e que, portanto, você é capaz de aplicar técnicas de respiração para edificar as novas resoluções de um novo ciclo que aqui é marcado. Inspira nesse momento com a sua coluna ereta, trazendo um certo refreamento, o que vai fazer com que a inspiração seja prolongada. Com que o seu corpo, em vez de crescer na tensão dos ombros que se deslocam para cima, o seu corpo possa expandir lateralmente, especialmente a caixa torácica. Quando você terminar de inspirar, deixa com serenidade, com o refreamento, o ar também deixar o seu corpo. E então, ainda que a força da vida seja indomável, aprende a navegar na força da vida através da tua respiração, contendo o ar que adentra você, exercendo domínio sobre essa força, no que diz respeito ao seu complexo. Aceita, com tempo para digerir, o que quer que seja que venha na sua direção. Aprende a soltar. A respiração presa é um pedido silencioso para deixar ir, para que se vença o medo de deixar ir. Na expiração, também pelas narinas, lentamente, pratica o seu desapego. Você deve, nesse momento inicial do teu exercício respiratório, não mais a nível terapêutico, mas agora a nível espiritual, para que as barreiras que são, sim, terapêuticas e psicológicas, emocionais, possam ser superadas e a barreira final, que é o senso de separatividade, possa ser vencida. Pratica o resfriamento na sua respiração. E de uma forma que talvez o entendimento seja apenas uma realização mística, observa o efeito disso na sua mente. Essa observação fala sobre a velocidade dos seus pensamentos. O freio da velocidade dos seus pensamentos está na ponta
do seu nariz. Está nas suas narinas, porque o corpo físico tem um mapa do seu corpo mental, do seu corpo emocional e do espiritual, do sutil. A vantagem do exercício respiratório é que você pode praticar em qualquer lugar e em qualquer momento, sem que ninguém veja. Você pode beneficiar os outros como uma oração que você oferece o mérito, sem falar, para qualquer pessoa ou qualquer ser. Portanto, a orientação não é apenas respirar profundo, porque aqui é compreendido nesse campo e por esses orientadores que nos orientam, que isso já é claro e transcendente no seu coração, na sua percepção, no seu psicológico. Agora, usa da tua respiração como um exercício respiratório em que você pode caminhar em direção à espiritualidade que já é, transcendendo as barreiras que separam você do amado divino mistério. Respirando com resfriamento, a ansiedade da mente se diminui e com ela a busca por respostas. E a mente começa a se apresentar como uma tela branca, consciente. E ali, em vez de ver projetado meros pensamentos, através da meditação, do exercício respiratório, da tua decisão de se conectar com você e ser um instrumento do divino para benefício dos seres, a tela em branco da sua mente, através da sua respiração, da sua postura física, começa a refletir o plano do divino para a sua vida, para que a vida através de você vença, para que o amor através de você vença, para que a retidão através de você vença. Portanto, nesse momento, através da tua respiração pausada, através do desejo de iniciar um ciclo, das novas resoluções, permite que, além dos desejos que você tem, de melhoras, dos caminhos que você identifica para servir, permita que a tela branca da sua mente, espaçados pensamentos, como portais que se abrem na luz da consciência, possam receber o plano do divino para a sua vida. E tenha coragem de enxergar não o que você quer, mas o que você precisa. O que é dado para você como resolução, para que você cresça, para que você de fato sirva no plano do divino, para que através da sua existência esse plano divino se restabeleça aqui e agora. Pratica a meditação, pratica o exercício respiratório, pratica a tua devoção para que a tela da sua mente não reflita os teus vãos pensamentos.
para que a tela da sua mente, na luz da consciência, possa invocar os pensamentos de Deus. Para que você possa ver na tela da sua mente, através do olho espiritual, a face feminina de Deus. Para que o hemisfério direito funcione, para que as somatizações no lado esquerdo do seu corpo possam ser curadas, para que a parte direita do seu corpo, sobrecarregada por ter que exercer função dupla, possa ser liberada. Para que o exemplo da sua cura, do seu entendimento, da sua vida, possa inspirar outros ao redor. A caminhar não esse caminho no mundo, mas a caminhar esse caminho do coração. Até que o coração seja revelado no amor que é capaz de sustentar. O amor se sustenta amando através da educação, através da partilha, através do envolvimento também social, através do ativismo, através da sua prática espiritual. Para isso, outra vez, além e tão além de respirar profundo que você já compreendeu, exercita a tua respiração e, através dela, pacifica sua mente, para que a luz da consciência ilumine e que você receba as resoluções do alto, para que você tenha serenidade para viver o que você precisa viver e que cumpre propósito superior, sem sofrer, para colocar no mundo um desejo vão, se contentando em servir na obra, pelo privilégio do trabalho. Nessa luz da consciência, nessa mente tela branca, nessa respiração com refreamento, teu mestre, tua mestra, teu orientador, tua orientadora, a egrégora, as egrégoras que fazem sentido ao seu coração se manifestam. Fazendo com que você recorde dos seus contratos. Você não está no lugar errado. Você está onde você precisa estar nesse momento. E você será levado e será levada em tempo a outros lugares que precisam do que através de você é também tempo. Na tela branca da sua mente, onde a luz da consciência brilha. Aprende a se entregar. Para que você seja pensado, para que você seja pensada pelo poder divino. Para que haja paz dentro de você. E que assim haja o que houver. Para que assim esteja você onde estiver. Essa consciência, que é amor em ação através do serviço, que te faz ativo e ativa, ativista por um mundo melhor.
possa sempre agir através de você. Benditas sejam as dificuldades que você enfrenta para se vencer. Benditas sejam as dificuldades que você enfrenta para o bem vencer. Benditos sejam os seus esforços para que você não se conforme. Bendita seja a sua frustração frente à injustiça. Respira profundo e sente no seu coração revelado o poder que te guia. Se permite ser guiado, se permite ser guiada. E com a sua visão espiritual, olha o mundo e enxerga propósito, enxerga significado, enxerga o divino em ação até mesmo quando sombra serve luz. Aqui o novo se inicia através de você. Que seja um novo ciclo, que seja um novo ano e um novo tempo, um novo amanhecer através de você. Nos próximos momentos, assim como agora, para além da respiração profunda, o exercício respiratório foi aqui colocado para sustentar o barulho do mundo. É preciso que você desenvolva o seu silêncio interior. Então, aqui e agora, nos próximos minutos, se compromete em manter a sua coluna ereta, a sua respiração como caminho que pavimenta esse silêncio interior que suporta o barulho do mundo e navega uma meditação silenciosa que nesse campo está edificada pelos seres das alturas que por misericórdia descem para amparar esse aqui e esse agora. Você é amado e merece, você é amada e merece. Usufrui desse campo como merecimento e também responsabilidade para que você propague esse campo através de você. Silencie agora a minha voz e escuta agora a voz do silêncio que destrói a última barreira e te une àquele mistério, aquilo que na verdade é realidade. Você nunca se separou, apenas se esqueceu. Boa meditação.
E a nova resolução desse ano seja também caminhar o caminho espiritual. A espiritualidade não pode mais ser tratada como uma forma de autoajuda. É preciso caminhar para os limites, além dos limites, desses perímetros do ego. Permitir que você, Rio, se encontre com esse vasto oceano de mistério e se entregar no nível de se ver. Água, unidade, com esse magnífico ser. Inspirando, namastê. Abrindo os olhos. Hare Krishna. Obrigada, gente. Então, daqui a gente começa a andar para onde? A gente começa a pensar de hoje para amanhã, especificamente sobre as novas resoluções. A gente começa a usar de técnicas espirituais. Não são técnicas de autoajuda. São técnicas espirituais para a gente derrubar a barreira que separa a gente do divino, que faz a gente vislumbrar essa unidade, não em teoria, mas na prática. Para isso, essas técnicas precisam ser usadas. Quando a gente fala sobre domínio, e daí a gente para 5 minutos, a gente vê que está sendo difícil dominar até ficar quieto. A gente começa a querer mexer o corpo, a gente não sabe nem por que a gente está mexendo. A gente não suporta ficar quieto, mas a gente quer suportar o esforço para mudar o mundo. Então, vamos começar a treinar aqui. E treinar isso, outra vez, como algo que é espiritual, que é através do serviço, ou seja, a purificação que o serviço oferece, derruba essa última barreira. Que o divino seja através de você, através de vocês, através de nós. Agradeço muito pela paciência de vocês. Hoje eu olhei rapidamente aqui no tempo, eu não sei o que aconteceu no tempo, a gente ficou mais de 1h30 aqui. Não sei o que aconteceu. A gente começou assim, são 7h10. Então, desculpa, eu não sei o que aconteceu, mas quem tiver ainda uma disponibilidade, alguns minutos mais, eu gostaria de passar a voz para o Danilo e para a Juliana, se tudo bem, para que eles fechem essa meditação do dia 1º desse novo ciclo, com uma música, um mantra que eles conduzam, e uma reflexão nesse sentido, e muito agradecida de novo, eu perdi a mão do tempo como nunca antes. Então, sempre perco um pouco, mas hoje foi. Enfim, muito agradecida. Vou virar aqui para eles. Amanhã retomamos e, de novo, quem tiver disponibilidade, a gente conversa um pouco mais depois da reflexão. Só, por favor, meditem nessa nova resolução. Meditem sobre esse olhar que foi apresentado aqui. E pratiquem as técnicas. As técnicas foram deixadas para nós, para a gente caminhar a espiritualidade, enquanto ele se prepara. A gente tem usado as técnicas para viver melhor, o que é uma loucura. Ou seja, a gente usa a técnica para viver melhor no mundo e não para transcender o mundo. Então, para de tratar a espiritualidade como programa de autoajuda. Não é isso. A gente vai precisar passar todas essas barreiras, essas questões emocionais e psicológicas, mas a meta é a espiritualidade, que a gente tenha clareza disso. Muito obrigada pela paciência, desculpa de novo, que hoje foi portal abriu. Perdemos a mão do horário total. Muito obrigada. A Mônica comentando. Ativar o som. Eu vou passar agora para ele. Eu vou passar por aqui, Mônica. Vamos. A gente fez isso ontem. Eu não sei como que foi para vocês ouvir, mas eu. No microfone, Patrícia, tem uma Foi difícil de ouvir para comentando. para ativar o som dos músicos, que aí a gente consegue ouvir um pouco o instrumento aqui no Zoom. Foi bem difícil para mim também ouvir ontem. Peraí, Original Sound. Peraí, chegou a ajuda das universitárias. Peraí. Vamos ver. Peraí, gente. Olha só. Obrigada, viu, gente? Então, basicamente, quem não estava aqui na sala ontem teve uma meditação silenciosa também, já ontem. E agora? Vocês sabem o menu que tá isso? Achou.
Agora, vamos só testar. Colocou para escutar depois. Frank comentando. Obrigada, Frank, pela paciência. Eu vou virar para lá. Vocês podem só tocar alguma coisa, só para a gente entender aqui se isso está funcionando. Aliás, eu vou virar e daí você interage com eles, nesse sentido que vai ser mais fácil fazer o teste direto com você. Bom, hoje, na nova resolução do novo ciclo, a gente já começa praticando a paciência. Obrigada, gente. Vou passar para ela, ela faz o teste direto ali. Agradecida. Aí, aproximo. Obrigada. Vocês estão conseguindo ouvir o violão e a minha voz agora? Então deu certo. Dia 1º de janeiro de 2026, estamos aqui presentes, despertas, conscientes, conectados ao nosso coração, conectados à terceira visão. Vislumbramos a partir desse ponto, instante, aqui e agora, um percurso, um caminho. E abençoamos esse caminho, pedindo a firmeza, a proteção, a coragem, invocando as energias de direção e proteção, energias que nos resgatam das ilusões e ignorâncias, que nos fortalecem, que nos relembram sobre quem somos. Energia como essa aqui, que agora invocamos, energia de Ganesha, que abençoa novos inícios, que se abra um novo ciclo real, sustentável. Ó Senhor da felicidade, amoroso, sem limites, onipotente, Senhor das forças, puro, calmo, sereno, infinito, dominador dos desejos, protetor dos devotos, cumpre os anseios, ó Senhor das almas, ó guia, abra os nossos caminhos para a luz. Ganesha Pahima
Fazemos uma respiração bem profunda e voltamos a nos visualizar nesse momento aqui, presentes, cada uma indo no seu exato ponto de trabalho espiritual. Atrás das costas todo o caminho percorrido que nos trouxe até aqui, integrando esse caminho, essa história. E olhando adiante, em presença, invocamos a energia não só de Ganesha, mas de todos os seres, as energias que nos protegem. Abençoando esse caminho, que será percorrido pelos nossos próprios pés. Fazemos uma respiração profunda no coração, que é a bússola dessa estrada, que aponta para a direção. Devagarzinho abrimos os olhos. Namastê. Feliz ano novo. Que seja novo em muitos aspectos. E hoje vocês até ouviram, imagina?
Muito agradecida por vocês estarem aqui com a gente e pela paciência também. Eu não sabia que tinha esse recurso no Zoom. Agradeço quem apontou e a Aninha que estava aqui conseguiu habilitar. E obviamente a generosidade do Danilo, da Juliana, sempre entregando isso com tanto carinho, tanto amor. A Nanda se juntando ontem também nesse momento e todo mundo que está aqui recebendo essa vibração. Muito obrigada, gente. Amanhã então nos encontraremos para mais uma reflexão. E depois da reflexão, quem tiver um momentinho para que a gente possa falar das novas resoluções, por favor, fique. Também amanhã, nessa partilha, quem tiver dúvida das técnicas de respiração, das técnicas de meditação, a gente também pode falar a respeito disso, para que a gente não reduza o caminho espiritual a um caminho de autoajuda, a um caminho terapêutico. Tudo isso, óbvio, o emocional precisa ser tratado, o psicológico precisa ser tratado, mas a espiritualidade está além disso, está através disso também, mas além. Então a gente ir mapeando esse caminho para ter sinceridade, honestidade e chegar realmente onde os mestres apontam para nós que a gente pode e deve chegar. Muito obrigada, feliz ano, muito agradecida pela companhia de cada um aqui, e os seres que por vezes não vemos, alguns até conseguem enxergar entre nós, mas eu tenho certeza que cada um e cada uma de alguma forma sente. Muito obrigada. Feliz ano e até amanhã. Que ótimo, não consigo mais desligar o Zoom. Vou passar amanhã aqui para desligar o Zoom, que maravilha.